Neste vídeo, vamos apresentar as estruturas condicionais e como elas podem ser implementadas em Python. Então, as estruturas condicionais, elas permitem executar um bloco de código somente se uma determinada condição ela for atendida. A primeira estrutura condicional que a gente vai apresentar aqui nesse vídeo é a estrutura if. A estrutura if ela vai funcionar o seguinte: você vai colocar uma condição, se aquela condição for atendida, o que tem dentro daquele bloco if ele vai ser executado. Então, por exemplo, vamos verificar se um determinado número é positivo. Então, vou primeiramente declarar um número, que eu vou chamar de x, vou dizer que ele é igual a 5 e vou fazer aqui a minha estrutura if para verificar se esse número 5, se esse número x, no caso, se ele é positivo. Então, eu posso fazer assim, ó, if, que é a palavra reservada para a estrutura if, e eu coloco a condição. Para eu verificar se o número é positivo, eu tenho que verificar se ele é maior do que 0. Então, esse if vai verificar se x é maior do que 0, eu coloco 2 pontos. Então veja que quando eu coloco 2 pontos, o Python automaticamente, na verdade aqui o VS Code automaticamente, dê uma tabulação. Tudo que tiver aqui nesse trecho de tabulação é o que vai ser executado quando essa condição do if ela for atendida. No caso, quando x for maior do que 0. Então nesse caso eu vou mandar imprimir um texto. X é positivo. Então, nesse caso aqui, como x vale 5 e por consequência x é maior do que 0, então o que está dentro desse if vai ser executado e por consequência vai aparecer na tela o texto x é positivo. Então vamos executar e aqui no console apresentou o texto x é positivo. Se eu colocasse um valor negativo, por exemplo, menos 4, essa condição aqui ela não seria atendida, então o que está dentro do if não será executado. Então veja que não apresentou nenhum texto porque no caso, o if não foi executado. Também é possível, na estrutura if, adicionar a condição else. A condição else é a condição que deve ser executada caso a condição estipulada no if não seja atendida. Então, nesse caso aqui, primeiramente eu vou verificar se o número é positivo, se ele é maior do que 0. Então, se ele for maior do que 0, eu imprimo o texto, x é positivo. Caso contrário, eu vou imprimir o texto, x é negativo. Então, o que eu faço aqui? Coloco um else, e é importante que esse else aqui, esse texto aqui de else não esteja tabulado, certo? E eu coloco 2 pontos e veja que o VS Code automaticamente deu uma tabulação. Então, aqui, dentro dessa tabulação, eu vou escrever eu vou colocar o código que deve ser executado caso essa estrutura if não seja executada. Então, vou colocar o trecho de código x é, na verdade, o texto, né, negativo ou 0. Então, se eu executar agora, com x valendo menos 4, ele vai imprimir esse texto aqui, ó, x é negativo ou 0. Se eu novamente botar um valor de x positivo, como o caso aqui, x igual a 8, ele vai imprimir x é positivo, porque essa condição aqui ela foi atendida. Bem, por fim, a última parte relacionada à estrutura if seria o comando elif, que é uma condição alternativa ao if, certo? Então, vamos supor, nesse caso aqui, que eu queira construir um código para verificar se meu número x ele é positivo, ou se ele é negativo, ou se ele é 0. Então, como é que eu posso fazer isso? Então, começamos desse código elementar, né? Primeiramente eu verifico se x ele é maior do que 0. Se ele for maior do que 0, ele imprime o texto x é positivo. Eu posso agora, ao invés de usar aqui a estrutura else, usar a estrutura elif, que é como se fosse else if, ou seja, caso contrário, se. Agora eu verifico se x é negativo. Então verifica aqui se x é menor do que 0. Então eu imprimo o texto x é negativo. Obviamente, se x não é maior do que 0 e se x não é menor do que 0, é porque x é igual a 0. Então, posso fazer isso na estrutura else, imprimindo o texto x é 0. Então, veja aqui que inicialmente eu verifico se x é maior do que 0. Se for, imprimo o texto, x é positivo. Depois, se essa condição e se somente se essa condição não for atendida, eu verifico essa usando a estrutura elif. Então, verifico se x é menor do que 0. Se x for menor do que 0, eu imprimo o texto x é negativo.
e somente se nenhuma das outras condições aqui forem atendidas é que eu imprimo o texto x é 0. E aqui é importante dizer que eu posso utilizar quantos if eu quiser no meu código, certo? Então eu posso usar 2, 3 if e assim por diante. Então essa daqui é a estrutura condicional mais básica que nós temos, que é a estrutura if. Todavia, em algumas situações, nós precisamos fazer uso de outra estrutura condicional, que nesse caso será a estrutura match case. Então, vamos supor uma determinada situação em que eu tenho uma determinada string, que dentro dessa determinada string eu tenho algum texto que refere-se à linguagem de programação. Então, por exemplo, eu vou chamar essa string de lang e vou dizer que inicialmente ela vale PHP. Então, eu vou ler essa string e dependendo do valor dessa string, eu imprimo um valor diferente. Então, por exemplo, inicialmente eu posso verificar se essa linguagem, esse lang, é igual a, por exemplo, JavaScript. Se a linguagem for JavaScript, eu vou imprimir o seguinte texto: você é um desenvolvedor web. Agora eu vou verificar se essa string é, por exemplo, igual a PHP. Se for igual a PHP, eu vou imprimir o seguinte texto: você é um desenvolvedor back-end. Certo? Aqui deixa eu corrigir o acento do você. Certo? Então, vamos continuar a nossa comparação. Caso contrário, se a linguagem, por exemplo, for igual a Python, eu vou mandar imprimir o texto: você é cientista de dados, por exemplo. Posso colocar aqui, por exemplo, se lang, aqui errei, né? Lang. Caso contrário, se lang for igual a Java, posso colocar aqui para imprimir o texto: você é um desenvolvedor mobile. Posso colocar mais uma condição: se a linguagem se lang for igual a C, eu posso imprimir o texto que você é um desenvolvedor de sistemas embarcados. E caso contrário, ou seja, se ele não identificar nenhuma linguagem, eu, por exemplo, imprimo o texto: não consigo dizer qual desenvolvedor você é. Então veja, esse código faz o seguinte: eu pego essa string lang, comparo, se ela for igual a JavaScript, eu escrevo o texto: você é um desenvolvedor web. Caso contrário, se lang for igual a PHP, eu escrevo o texto: você é um desenvolvedor back-end. Caso contrário, se lang for igual a Python, eu escrevo o texto: você é cientista de dados. Caso contrário, se lang for igual a Java, eu imprimo o texto: você é um desenvolvedor mobile. Caso contrário, se lang for igual a C, eu imprimo um texto que você é desenvolvedor de sistemas embarcados. Caso contrário, ou seja, se nenhuma das outras condições for atendidas, eu imprimo o texto: não consigo dizer qual desenvolvedor você é. Então, por exemplo, se eu passar aqui com uma string PHP, ele vai imprimir o texto: você é um desenvolvedor back-end. Se eu colocar aqui Python, ele vai imprimir o texto: você é um cientista de dados. Então, essa aqui é uma forma possível de você fazer essa estrutura. Porém, existe uma forma mais elegante de se fazer isso, que no caso, utilizando a estrutura match case. Então, como é que eu faria a mesma coisa, só que usando a estrutura match case? Então, inicialmente, eu coloco a palavra match e eu coloco qual é a variável que está sendo utilizada para a comparação, que nesse caso aqui é o lang. Então, eu vou analisar lang e dependendo do valor de lang,
se ele vai ser igual a JavaScript, PHP, Python e assim por diante, é que eu vou tomar ações diferentes. Então, dou 2 pontos, veja que o Python automaticamente deu a tabulação, e agora eu coloco a palavra case. E para cada case, para cada situação, eu vou colocar aqui case e qual o valor que Lang vai ter que assumir. Então, por exemplo, se Lang assumir o valor JavaScript, aí eu coloco 2 pontos, e aqui dentro desse case eu vou colocar o que deve acontecer caso o Lang assumir o valor JavaScript, que nesse caso é imprimir o texto "Você é um desenvolvedor web". Bem, se agora eu quiser verificar o caso PHP, é simples, é só colocar aqui case PHP, 2 pontos, e aqui eu vou imprimir o texto "Você é um desenvolvedor back-end". Agora posso atribuir outro caso, por exemplo, Python. No caso Python, eu vou imprimir o texto "Você é cientista de dados", que estava errado, né? Agora o caso Java, então vou imprimir o texto que "Você é um desenvolvedor mobile". Agora o caso C, que aí eu vou imprimir esse texto "Você é um desenvolvedor de sistemas embarcados". E veja que o que está até o momento, o que a gente está fazendo até o momento, eu estou pegando essa variável case e estou comparando com cada um desses casos. Caso Lang for igual a JavaScript, eu imprimo isso. Caso Lang for igual a PHP, eu imprimo isso. Caso Lang for igual a Python, eu imprimo isso. Caso Lang for igual a Java, eu imprimo isso. Caso Lang for igual a C, eu imprimo isso. E veja que na estrutura original, usando if, elif e else, tem um caso else, que é o caso que a gente chama caso nulo, que é a situação caso nenhuma das outras for atendida. E como é que a gente faz o caso nulo aqui na estrutura matchCase? A gente abre um novo case e coloca o símbolo de underscore, certo? O que vem aqui é o caso nulo, ou seja, é o que vai ter que ser executado caso nenhum dos outros casos for atendido, que no caso é imprimir o texto "Não consigo dizer qual desenvolvedor você é". E pronto, a gente fez a mesma coisa, só que usando a estrutura matchCase. Ela é um pouco mais elegante de se utilizar, em algumas situações ela também pode ser um pouco mais otimizada. Então, por exemplo, se eu passar como argumento Lang igual a Python, ele vai imprimir "Você é um cientista de dados". Se eu passar C, ele vai dizer "Você é um desenvolvedor de sistemas embarcados". E eu posso colocar aqui um caso nulo, por exemplo, Lang igual a MATLAB. Se eu passar, ele vai imprimir o texto dizendo que não consigo dizer qual desenvolvedor você é. Então, pessoal, nesse vídeo nós vimos aqui 2 estruturas condicionais do Python, a estrutura if, elif e else, e a estrutura matchCase. No próximo vídeo nós vamos estudar as estruturas de repetição. Então conto com todos no próximo vídeo e até mais.